Hoje, dia 7/7/2013, estamos em Ipameri, Goiás, Brasil. Meu nome é Nali de Araújo Leite e nós vamos agora falar um pouco sobre a questão, né, das vítimas dos crimes psicotrônicos no Brasil. Nós já sabemos que os continentes contam hoje com milhares de vítimas. Nós sabemos que nós temos aí grandes manifestações ocorrendo nos Estados Unidos da América. Quem quiser consultar o PacePink pode consultar, que vai verificar fatos que estão ocorrendo em todo o planeta de manifestações. O meu nome é Nali de Araújo Leite, eu estou sempre com vocês pela UOL+, pelo YouTube, com várias publicações de blogs, né, pelo Google. Vocês podem verificar esses blogs. Um deles é http restituam nossas vidas.zip.net. O outro blog é http criminologia.cientifica.zip.net e http crimes psicotrônicos e outros.planeta.zip.net. Os slides, durante o tempo em que eu fizer a leitura do material que eu elaborei para vocês, ele continuará. Nele se apresentam meus filhos, eu e meus 2 filhos, aqui no município de Ipameri. Bom, dada a questão das vítimas psicotrônicas, uma das preocupações que eu tenho é pertinente à descriminalização das violências, das torturas sofridas pelas vítimas. Vou explicar melhor a questão e de maneira simples, para que todos tenham alcance e entendimento sobre o assunto. Bom, o conhecimento tecnológico é importante? É importante. Mas o conhecimento jurídico-legal, a assimilação também é de suma importância. Através do conhecimento jurídico-legal, das possíveis pretensões desses insiders, desses peppers, desse mecenato empresarial, nós podemos adquirir maneiras de defesa, de nos defender. Então, é realmente impossível a gente não ter conhecimento jurídico-legal da questão, porque ele é de suma importância. O empresariado, nós sabemos que o empresariado, não só o empresariado brasileiro, mas de todos os países do mundo, eles têm grande poder aquisitivo. Toda empresa tem o chamado Departamento de Recursos Humanos, né, que se compõe de diversos profissionais e com formação superior e graduações diversas. Então, todo departamento de recursos humanos de empresa, eles são responsáveis por selecionar candidatos a ocupar cargos na empresa. Essa forma seletiva, ela é definida por critérios diversos. Digamos que existem os critérios gerais, compatíveis com todas as empresas, e existem os critérios específicos, tá? Vou agora colocar as vítimas como esses candidatos e o sistema como o Departamento de Recursos Humanos, com uma incompatibilidade assimilativa. As vítimas não estão se prontificando e nem se oferecendo como ratos de laboratório. Mas essa aquisição por esse sistema que eu dei como sendo de recursos humanos, ela é feita de forma ilícita, ela é feita de forma legal, essa seleção é feita de modo imoral e desumano. Então, o que ocorre? Obviamente, se eu sei que eu estou sendo selecionada para algo desta monta, eu não vou aceitar. Então, nos primeiros meses, nos primeiros anos, essas vítimas, elas não sabem que elas estão tendo esse contato íntimo, mental, com os torturadores, que estudam
a maneira de comportar, a maneira da vítima, digamos assim, pensar, raciocinar, ou desenvolver, ou responder a certas emoções, não é? Inclusive essas emoções, futuramente, elas serão laboratoriadas, elas serão provocadas na vida da vítima para consubstanciar suas teses, né? Nós temos aqui no Brasil muitas clínicas multidisciplinares que sofismam, escondem essa realidade através de práticas de tratamento a nível psicológico. Bom, continuando. Bom, vamos supor, vamos fazer esse traçado de comparações, certo? Agora, o que interessa partimos novamente da premissa empresarial. Vamos lá, nós fizemos uma equivalência e agora a gente volta a verificar a empresa. Toda empresa tem uma assessoria jurídica, tem um departamento de recursos humanos, tem uma assessoria jurídica. Toda empresa tem fornecedores de multinacionais que trazem novas tecnologias. Então, o que a diretoria, o que os proprietários, os sócios proprietários não têm condições de ir, de saber, para agradar essa diretoria, os representantes, os diretores e presidentes que fazem as vendas, né, dos produtos, desse material, eles trazem essa diretoria. Só que o que vai para as prateleiras não é o que é a tecnologia oferecida a essa diretoria, porque o povo não tem poder aquisitivo, não é? E é muitas vezes tomado como incapaz de entender e usar essa tecnologia. Então, é uma tecnologia de acesso a poucas pessoas. Bom, além de novas tecnologias não acessíveis à massa popular, as multinacionais trazem indústrias das quais elementos desse empresariado têm interesse em participar. Então, as indústrias que chegam, elas sofrem participação de nacionais, ou seja, de pessoas do Brasil. Elas sofrem esse tipo de participação, ou seja, há interesse em se associar, há interesse em vincular, né, para que possam haver maiores recursos e também o lucro, que é o objetivo principal. O nosso sistema econômico é capitalista, é um capitalismo devastador, a ponto de tornar os seus pensamentos como produtos de prateleiras e quase que produtos comercializáveis em mercados abertos, né? Como acontece da gente ver mercados abertos na China e no Japão, vendendo aparelhos para verificar a sua frequência, as suas ondas cerebrais e também te conectar a outras ondas cerebrais e a sistemas diversos. Bom, continuando. Então, qual seria o modo de operar criminoso deste empresariado, né? Desse empresariado, digamos assim, tecnocrata, ou seja, que tem interesse em estar aplicando a tecnologia de abuso. Óbvio que eles têm todo o aparato e garantias para não serem pegos, né, indiscriminados, ou seja, eles indiscriminadamente, eles não temem uma prisão, uma condenação, um processo. Quando praticam essas monstruosidades, eles estão sob aparato com possibilidade mínima de riscos e com táticas de defesa diante do poder judiciário. Disfarçam o sistema tecnológico psicotrônico de torturas em sistema promocional de desenvolvimento científico e a capacitação tecnológica, função do Estado. Então, de quem é função a capacitação tecnológica, o desenvolvimento científico, não é nacional do país? É função do Estado, não é função do empresariado. Antigamente nós tínhamos dois poderes, a igreja e o Estado. A igreja, ela já não tem mesmo poder de atuação. Então, o Estado está à frente. Parece que há uma divisão nova de poderes. De um lado o Estado e do outro lado o empresariado, não é? Que ele está tomando para si como escopo
para se livrar no futuro próximo de qualquer condenação, desse desenvolvimento científico, dessa capacitação tecnológica para sofismar, ou seja, para esconder e camuflar os verdadeiros motivos dessa prática criminosa tecnológica. Bom, e ainda se fazem dentre os maiores contribuintes de ICM. Sim, os maiores empresários, eles são sempre recompensados como sendo os maiores contribuintes de ICM, né? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Só que o Estado, com E maiúsculo, é o Estado Brasil. Os financistas invadem a orla governamental, né? Se autodotando de poderes governamentais, se tornam presidentes por autoconvicção. Se tornam deuses pagãos, é claro, pelo conhecimento dos pensamentos e controle mental da população. Usam os códigos, trazendo à orla dos seus próprios interesses e propósitos em relação às aplicações dos mesmos, para tentar descriminalizar os atos praticados contra as vítimas. Usam falsos projetos e falsas parcerias com administradores, governadores e até mesmo com a presidência, sobre falsos pretextos da ciência e tecnologia. Então, eles apresentam projetos, eles apresentam justificativa diante dos governadores, durante dos administradores, durante da presidência. E a argumentação deles é imbuída realmente em motivos aceitáveis. Eles contam com recursos de assistência jurídica, de assistência de departamentos que têm cientistas, que têm psicólogos, todo um aparato para poder justificar o que não é justificável, não é? Então, continuando, sustentam instituições psiquiátricas, espíritas e de deficientes, são excelentes cobaias dentro de seus contextos e realidades. Todos os empresários, eles têm benefícios fiscais, né? E se lançam a esse tipo de sustento em nome do bem as suas práticas, sendo que essas pessoas que são amparadas por esses benefícios, elas são fáceis cobaias, não é? E sobre as quais pode ser aplicados toda essa gama de experimentos e de tecnologia. Bom, a realidade, por exemplo, de um autista, né, dentro do seu contexto, a desculpa da instalação do sistema para acesso à psique e à mente do autista é excelente. Excelente recurso e desculpa, né, para a prática marginal mais viável. Pare e pense na violência que podem produzir na mente, no organismo de um autista, sem que a família desconfie e aumente dosagens medicamentosas, o que deixará o autista ainda mais indefeso sob a aplicação dessas dosagens, altíssimas dosagens medicamentosas. E a família sem o conhecimento necessário para propor a defesa da saúde do seu filho, da sua filha, do autista, não é? E ainda cooperando por essa falta de conhecimento. Bom, ainda esse empresariado, ainda esses benfeitores desse sistema sofrem os chamados benefícios tributários e fiscais, né? Pelas ações, entre aspas, sociais. O Estado beneficia e até reduz, premiando aqueles contribuintes que são cooperadores e pagantes de impostos, e também que contribuem para a evolução social da população em geral. Mas, na verdade, o preço que o povo está pagando através da instalação dessa tecnologia é um preço muito alto e não é justo para com o povo. E como se indiretamente o Estado financiasse, né, os sistemas de torturas, mas sem assinar ou comparecer dentre
os financistas. Podemos provar essa verdade através das leis das quais partem o sistema jurídico, garantidor da perpetuidade do sistema. Vamos raciocinar juntos. Crime, tortura e diversos, lesão corporal, invasão à privacidade, diversos. O sistema é tecnológico. O objeto do crime, seres humanos. As ações que são cabíveis na presente realidade é a ação de inconstitucionalidade, porque fere a Constituição Federal, indenização por perdas e danos, processos penais pelos crimes de correspondentes à lesão corporal, invasão à privacidade e outros mais. Mas vejam, ainda dentro da Constituição Federal, a ousadia dos manipuladores do sistema, dos insiders, daqueles que trabalham intelectivamente em relação ao sistema, o empresariado tecnocrata em se revestindo do capítulo 4º da Ciência e Tecnologia, capítulo dado à Constituição Federal de 1988. Vamos ver no artigo 218 da Constituição Federal de 1988. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Podem considerar todo este sofrimento das vítimas como uma forma do Estado em promover e incentivar o desenvolvimento científico? Poderíamos justificar de alguma forma, usando as leis, o que está acontecendo com as vítimas das torturas e assédios mentais? De forma nenhuma. Mas com certeza, os que mantêm esse sistema no Brasil já estão usando todas as leis e aparatos para justificar e descriminalizar todas as ações que eles têm desenvolvido ao longo de décadas, destruindo, inabilitando, impossibilitando seres humanos de viverem dignamente e normalmente. Podem, ridicularmente, subestimando a capacidade do povo, fazer uso deste capítulo 4 da Constituição Federal? Portanto, digo e repito, o conhecimento das leis da nossa Constituição é imprescindível até mesmo para ostensivamente prever as intenções, quando as vítimas, postulando juridicamente, forem contraditárias com o uso dos mesmos termos legais. Tenho que observar neste sistema o medo de se operar nas práticas marginais. Se comparam tecnicamente a escrita e a leitura dos gibis japoneses, do fim para o início. Então, quando a gente vai ler um gibi japonês, eles começam do fim para o início. Esta é a técnica de escrita dos gibis japoneses. Então, você começa lá da última página até a primeira. Olha só, fazendo um paralelo. Nós temos esses crimes já em 1987, fazendo vítimas no Brasil. E a Constituição a qual nos referimos é a de 1988, certo? Primeiro crime, depois os artigos que podem ser usados pelo empresariado tecnocrata, não é? Pelos cientistas, digamos assim, para poder justificar. Primeiro nós cometemos o experimento, depois nós nos justificamos através da construção legislativa de normas e de leis que venham a beneficiar e a justificar caso haja reação por parte daqueles que foram eleitos para vítimas. A segunda parte do caput do artigo por nós citado há pouco, que é o artigo 218 da Constituição Federal Brasileira, a segunda parte no que se refere à pesquisa e à capacitação tecnológicas, transformar enganosamente, tentar justificar todos os cometimentos
como sendo razão ou justificados por pesquisas, mesmo sabendo que tais pesquisas têm que respeitar as leis do país, que são as nossas leis, e que não permitem práticas nazistas nem no Brasil e nem em nenhum país do mundo, né? E nem a utilização de seres humanos como cobaias, ou seja, usar seres humanos como ratos de laboratórios, como experimentos humanos em pesquisas, em nome de um progresso cientificista. Este será provavelmente um dos escopos pré-montados pela assessoria jurídica dos que estão investindo nesse sistema de tortura, desse sistema marginal. Outro argumento que devo estar sustentando em relação à omissão do Estado é o subterfúgio da capacitação tecnológica. Será que o Estado está crendo que está capacitando tecnologicamente o Brasil? Eu acredito que seja um grande engano. Eu não digo que a psicotronia não seja um avanço cientificista, mas infelizmente fugiu da orla da parapsicologia, que é uma ciência reconhecida no país. Está muito além em seus objetivos de trazer o crescimento. A partir do momento em que a ciência é usada de maneira marginal e criminosa, ela deve ser contestada, investigada e impedida, por mais crescimento tecnológico e aparato que possa trazer ao país. Os seres humanos, que nós tenhamos uma população de tantos milhões de pessoas, mesmo que vítimas sejam apenas algumas centenas, alguns milhares, não é? Que seria um número, digamos assim, ínfimo diante de toda a população mundial. O país não tem o direito de sacrificar vidas. Que fossem 10 vítimas, 20 vítimas, ainda assim, nós não deveríamos ter sacrificado vítimas, pessoas a bem da ciência, tornando-as quase que heroínas, e ou, quem sabe, mártires das igrejas, não é? Então, dentre outras questões, dentre os parágrafos presentes no artigo, o terceiro vem de encontro aos meus argumentos. No parágrafo terceiro, nós temos: o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciências, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições de trabalho. Veja só, essas torturadoras, esses torturadores, esses cientistas, eles podem estar recebendo subsídios do Estado, não é? Condições e meios de trabalho para essas práticas do Estado. O Estado pode estar enganado em relação a essas práticas e pode estar beneficiando. E, por outro lado, para que o Estado continue beneficiando, é preciso que continuem as torturas ou que continue mantendo vítimas, que muitas vezes se descobrem como vítimas invadidas muitos anos depois do início de tal processo. O quanto as vítimas desses crimes tecnológicos sofrem sem meios e condições de trabalho, porque assim são beneficiados o que se mantém dos sistemas de tortura. Muito bem, o grupo sendo beneficiado, sendo sustentado, e as vítimas mantidas nesse sistema, não é? Tornando-se incapazes ou tornadas incapazes. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Seres humanos sacrificados, não é? Em prol de fornecimento de atribuições, de subsídios aos cientistas, aos peppers, digamos assim, aos ensaios, aos mantenedores desse sistema de tortura. É um absurdo latente e ao qual nós estamos reagindo. Pior, temos mesmo no artigo 218 da Constituição, né, parágrafo 4º, eu sempre me preocupo do porquê da omissão, né, daqueles que têm a competência de atuar. Eu sempre me preocupo, eu me pergunto o porquê de tal omissão. Acredito que absurda, apesar de possível, a hipótese de que esse sistema
constituía processo fraudulento apresentado por empresários tecnocratas, sofrendo apoio constitucional mediante argumentação não menos fraudulenta. Produtos cerebrais seriam como resultados da formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, ou seja, seria um escopo, uma justificativa. Nós estamos melhorando os produtos mentais, nós estamos melhorando este ser humano, nós estamos usando táticas cientificistas para melhorar o material humano e assim melhorar a produtividade, isso ajudar a crescer o país. Isso justificaria o assédio mental como tentativa de descriminalização. O assédio mental, ele internamente, interiormente, ele ajuda nesse processo de descriminalização. Ele interfere até mesmo durante o raciocínio, na elaboração mental de um argumento. A vítima, às vezes, ela se sente enfraquecida pelo domínio, pelo assédio, entendeu? Além dos fatos. Me desculpe. Além dos fatos da vida, digamos assim, da vida externa, né? Do seu meio, do meio que frequenta, do meio familiar e de todos os meios que lhe restam, porque muitas vezes a vítima é isolada para que eles possam ter um acesso mais, digamos assim, direcionado à sua orla mental, à sua orla psíquica. Desvinculação do salário Nós temos as vítimas como sendo desvinculadas de uma segurança salarial, de uma segurança remuneratória, não é? E assim fica mais difícil dela se defender daquilo que lhe surge como fosse fato natural da vida, não é? Agora, dentro desse artigo, dentro desse capítulo, nós verificamos também a questão remuneratória e a possibilidade nos ganhos econômicos, resultado da produtividade do empregado dentro da sua empresa, supondo que dentro de uma empresa, né, as pessoas trabalhando, elas possam ter uma participação na produtividade dessa empresa. Eu acredito que não. Dentro desse controle mental, pode ter certeza que os pensamentos desse empregado, desse grupo de trabalhadores, será usado de forma producente, mas para que no final do mês ele receba da venda dos seus próprios produtos mentais. Ou seja, é uma falseta. Na verdade, a empresa não vai pagar verdadeiramente por essa produtividade do trabalho do funcionário. Na verdade, as atuais vítimas são experimentos que poderão se estender à aplicação do parágrafo 4º do artigo, não é? Na questão enganosa da participação lucrativa do empregado. Eu acredito que, em massa, ainda não tenha sido aplicado esse recurso, certo? Ou seja, em grande número por parte do empresariado de todo o Brasil. Mas que essas vítimas, elas estão sendo laboratoriadas para diversos fins, para terem proveito, principalmente dentro do contexto econômico capitalista nacional, isso com certeza, certo? Assim se tornaria impraticável a questão da desvinculação, ou seja, além do salário, você pode ganhar participando dos lucros da empresa a qual você se dedica. Só que você não sabe que você tem a monitorização mental. Você não sabe que existe um grupo no Departamento de Recursos Humanos, um psicólogo, um psiquiatra, um fonoaudiólogo, e existe uma agência publicitária que vai aproveitar toda a sua criatividade, todos os seus produtos mentais, para no final do mês apresentar o seu ganho como se fosse atuação sua interna na empresa. Mas na verdade não, você está pagando para trabalhar. Você está enriquecendo o seu empregador, entendeu? Você está enriquecendo com o seu suor e você está ganhando pelo aquilo que você
faz além, é como hora extra não remunerada, mas com um agravante, porque a nível mental não existe como não haver sequela neurocerebral, não existe como não haver a possibilidade de uma doença neurodegenerativa, inclusive precoce, né? Além de disfunções metabólicas, né, e hormonais. Bom, então essa participação é enganosa. A produtividade resultante do assédio à mente é que se reverterá em lucro para a empresa, mas é óbvio que esses empreendedores, eles não assediarão, digamos, uma loja, uma empresa com 100, 200 lojas na região centro-oeste, por exemplo, com um número infinito de empregados. Obviamente, esses empregados não saberão que seus pensamentos estão sendo lidos, que seus pensamentos estão sendo producentes, não é? Eles estão achando que eles estão trabalhando 8, 10, 12 horas por dia e o pagamento que eles recebem no final do mês, o salário está vindo do esforço, do bolso do empregador. E, na verdade, esse experimento já está acontecendo em nome, como se fosse disfarçado sob monitorização. Monitorização. Esse é um disfarce. O que você pensa que a câmera está vendo dentro da loja na qual você trabalha, por fator de segurança, dentro dos CPDs de recursos humanos, tem uma tela para cada um dos funcionários. Viu? Não digo para todos os funcionários, se bem que quanto maior o número de lojas, maior a possibilidade do recursos humanos trabalhar na individualidade, certo? Digamos, uma loja por município dentro do mesmo estado numa região, favorece, né? Favorece porque podem ser individualizadas as categorias e eu não sei qual é o critério de divisão, né, por grupos de empregados, mas sempre haverá, a nível mental, os mais producentes e os menos producentes. Os que provavelmente apresentarem uma menor produção em termos de vendas, digamos assim, né, em sua atuação, ele poderá apresentar uma maior produção a nível mental. Digamos assim, a próxima propaganda daquele estabelecimento, coincidentemente, poderá trazer o que o funcionário pensou no dia anterior, ou mesmo o sonho que o funcionário teve. Nossa, você viu a propaganda que saiu? Pois é, não é que eu sonhei com esse fato, mas é uma coincidência, não se trata de coincidência. A física explica até mesmo as coincidências, as leis físicas. Prestem atenção, é da sua mente, é da sua cabeça, a sua criação. Nossa, o funcionário está pouco producente, nós não podemos dispensá-lo. Como é que nós vamos atuar? Atua no funcionário durante o repouso noturno. Atua no funcionário durante o repouso noturno. Existem técnicas e técnicas de controle mental. Algumas benéficas ao ser humano, não digo que não, mas não são usadas dessa forma. São usadas pela dilaceração consumista de um capitalismo, certo? Um capitalismo que engana, que mascaram os verdadeiros motivos e distanciam as questões dos direitos humanos, não é? Então, a empresa enganará o funcionário, fazendo acreditar que está realmente sofrendo a participação nos ganhos econômicos resultantes de sua produtividade, de seu trabalho. Usam a Constituição para fazer parecer que tudo flui em consonância com as nossas leis. No artigo 219 da Constituição Federal, nós temos ainda uma outra questão. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos da lei federal. Não existe bem-estar da população e nem autonomia em relação à tecnologia oriunda de países de primeiro mundo e em atraso, como acontece com países de segundo e terceiro mundo. Gente, quando é que países de segundo e terceiro mundo foram reais preocupações dos países que os colonizaram, de países de primeiro mundo? É muito difícil
países de primeiro mundo colocarem em primeiro plano ou em situação de igualdade países de segundo e terceiro mundo. É muito difícil, é quase que uma utopia. Uma vez colonizados, para sempre colonizados. A tecnologia chega no Brasil com um atraso, apesar de sermos uma aldeia global, de décadas, não é? Esse sistema de psicotronia existe desde 1940. Nós temos vítimas no Brasil há décadas, nunca tinha ouvido falar. E a sorte foi o movimento antimanicomial fechar os estabelecimentos psiquiátricos e ter encontrado pessoas em estados desumanos e terem tomado uma atitude, porque nós teríamos esses estabelecimentos psiquiátricos maltratando, judiando e beneficiando esse sistema com centenas de vítimas de crimes psicotrônicos no Brasil. Porque não eram de conhecimento, não era de entendimento, sofismado sobre sistema de comunicação, sofismado como sendo de produtoras de televisão, de sistemas de televisão, de sistema de rádio. Meu Deus, quando que sistemas de televisão que fazem uso do muito suado benefício de liberdade de expressão iriam lançar mão de um sistema marginal, de um sistema criminoso, que tornam seres humanos ratos de laboratório? Jamais. Interessante também é que o capítulo 5 da Constituição Nacional, da Constituição Federal de 1988, quando se tratando da comunicação social, no artigo 220, temos a não restrição à manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação. Isso é pura ironia. Isso é pura ironia em vista de que não existe liberdade de pensamento, não existe privacidade. Como haverá manifestação de pensamento em demonstrando a essência do ser humano? Se existe até um racionamento ao que você deve pensar, se existe um impedimento de memória, se nos momentos de oração você tem introjetados falas, pensamentos e imagens que destituem, desrespeitam aquele momento de liberdade de profissão de fé, de manifestação religiosa. É um absurdo as introjeções de ideias. Nós estamos vendo aí grupos, gang stalking, nós estamos vendo pessoas infiltrando em movimentos ditos como pacíficos em todo o Brasil, promovendo uma série de violências, desastres, mortes, feridos, tanto em meio aos militares, que têm por obrigação dar a proteção e a própria vida em detrimento do dever, do cumprimento do dever legal, quanto por parte de inocentes pacifistas que estão em participação. Por quê? Por causa de um bando de pessoas manipuladas. Num país que não se admite esse tipo de crime, isso é indução em massa. Em diversas matérias eu comentei que isso é indução em massa. Que essas pessoas, elas têm que ser verificadas, não torturadas em porões como na ditadura militar, mas elas têm que ser verificadas. E vocês vão encontrar dentre esses agressores grande número de jovens menores de idade, porque os menores são mais facilmente aliciados e eles são manipulados e têm um benefício, são inimputáveis, são menores de idade, não tem punição, não é? Então, todos esses fatos, o que eles fazem? Eles usam das leis do Brasil para distorcer, para aplicar. Eles cometem um crime já com toda a argumentação jurídica apropriada. O que acontece, a minha preocupação é em preservar o direito à justiça, à verdade de todas as vítimas, para que não ocorra essa descriminalização. Essa descriminalização pode ocorrer a partir da cabeça de cada uma das vítimas. O que é que vai acontecer? A vítima pode ser induzida, a vítima pode ser levada a um processo de descrença, de desgaste, junto ao sofrimento, junto à falta da comida, à falta do emprego, à falta dos amigos, ao isolacionismo, né? Muitas são induzidas ao suicídio, uma fala repetitiva o dia todo, a introjeção de doença, você tem câncer. Quer dizer, existe um enfraquecimento espiritual, existe um enfraquecimento mental,
né? Existe o enfraquecimento humano, em termos de aparato humano, não acontece. Existem as afrontas externas da vida, a chamada guerra civil, na qual atuam os vizinhos, os funcionários do colégio, os professores, as pessoas com as quais a vítima tem contato no meio externo. Há, assim, provocações de situações. Por vezes, a gente chama de guerra civil porque as pessoas têm conhecimento de caso e ainda assim as pessoas têm uma participação grande. Por outras vezes, as pessoas são pessoas facilmente manipuladas. Elas estão participando sem saber do que e da gravidade que tem a sua participação nesse determinado tipo de causa. O que convém dizer é que a tecnologia está aí, o aparato tecnológico está aí, não é uma questão de risada, não é uma questão de brincadeira. Eu achei muito ruim quando da publicação das fotos das lesões sofridas pela vítima por radiação, por energia dirigida, tá? Então, o que ocorreu? Eu enviei a postagem para algumas pessoas que são da polícia. Então, a conclusão, o meio militar é um meio assim, um tanto quanto machista, sabe? E em diversas questões foge um pouco à realidade sobre o tema. A conclusão de muitos que eu ouvi falar foi de que tem marido, tem namorado que não tem noção. Ora, vamos e convenhamos, não se trata de crime doméstico, não se trata desse tipo de violência contra a mulher. É uma violência contra a mulher, é uma violência contra os rapazes, contra os jovens, que também são vítimas, mas não se trata, aquelas lesões, elas são reais, elas são verdadeiras, entendeu? Não foi a vítima que se autolesou, que se flagelou, não. Aquilo ali é real, não é brincadeira. É uma lesão que foi praticada pelo sistema. E é torturante você ser lesado dentro da sua casa. Você está, de repente, dentro de uma festa, só você recebe essa carga, só você recebe essa energia. Você, de repente, sente, dá o grito, cai sentada. As pessoas se juntam em torno de você. Olha, veja só, o que é isso? Entendeu? Então, digamos assim, algumas vítimas estavam em presença da família, certo? Como no caso do Sérgio Rangel, ele saiu do banheiro gritando, apavorado. A lesão que ele sofreu é lesão seríssima, certo? No caso da Rosângela, que estava com a mãe, que estava com os familiares, mas em outros casos, a vítima pode estar sozinha. Isso não quer dizer que não é verdade. Aquelas fotos foram publicadas não para publicidade, para a mídia, mas foram publicadas para que se tornassem provas materiais diante das promotorias que nos estão assistindo. O que nós enviamos para a promotoria é para que conste como prova material. E o dia que formos chamados para o depoimento, todas as vítimas irão comparecer. E a promotoria deverá estar ciente que pode, no momento do interrogatório, se defrontar com uma vítima que não esteja bem, com uma vítima que possa sofrer um ataque, com uma vítima que possa sofrer um clique em sua memória. É, portanto, por isso que todos os e-mails são enviados. Nós, entre nós, nos estranhamos. Recebemos um e-mail forte de uma vítima que naquele momento está aparentando toda a fortaleza. De repente, entrando no Hangout e falando pela tela do computador, nós sofremos um choque pelo momento no qual a vítima está sendo atacada. Gente, é uma coisa muito triste, mas não é de se rir, não é de debochar, porque muitos que estão rindo da questão, que é uma questão séria de justiça e verdadeira, já são vítimas e não sabem. Enquanto eles estão rindo daquilo que está sendo denunciado, até mesmo para salvaguardar a ele e a sua família no futuro próximo, pode saber que os cientistas e os grupos experimentais já estão rindo dele, por muito do que ele não sabe, por muito do que ele faz, por muito do que eles têm visto nas suas práticas íntimas, ou debaixo do chuveiro ao tomar banho, ou quando se deita com a sua mulher. Nós temos a Rosângela Santos Brandão com um matrimônio
acabado. Nós temos vítimas que não podem ter uma vida sexual. Não podem, não tem como. Nós temos vítimas que tomam banho sem acender a luz do banheiro. Nós temos vítimas que tomam banho na água fria. E mesmo assim são atacados por energia, por armas de energia dirigida. Certo? Nós temos vítimas fragilizadas que se sentar embaixo de uma lâmpada comum, que não produz tanta radiação quanto a lâmpada que é considerada econômica, elas são queimadas pela radiação da lâmpada. Nós temos vítimas que não suportam, às vezes, certos tipos de barulho, porque durante todo o dia ouvem barulhos diversos promovidos por essas pessoas. Nós temos vítimas hoje com problemas de esquizofrenia induzida, labirintite de longa duração e outros que incapacitam a muitas atividades do dia a dia, entendeu? Sofrendo, digamos assim, a não condição de igualdade para disputar, por exemplo, num concurso público, né? Durante uma prova, seja de aptidão intelectual, seja de aptidão física. Então, não é justo, né, a continuidade desses delitos, desses crimes de torturas, de abusos mentais, de abusos orgânicos, de testes cientificistas altamente lesivos, certo? Essas vítimas não estão tendo um retorno, a não ser as necessidades às quais são lançadas. Ninguém vai aceitar ser remunerado para ser torturado. Imagina, tortura está aí prescrito na Constituição, né? Lesão, eu vou ganhar para ser lesada. Dentre as vítimas não existem, vou repetir, garotas de programa, não existem traficantes, não existem usuários de droga, bandidos, ex-detentos, ex-condenados ou que tenham sofrido qualquer tipo de incriminação jurídico-legal. Se ainda estivessem dentro de um processo, ainda assim não seria lícito, não seria lícita tal prática, assim como não é lícita dentro da penitenciária. O que acontece com muitos que adentram depois de crimes, por exemplo, de violência da ordem sexual, não é justo porque contradiz aos direitos humanos. E nós todos somos protegidos internacionalmente, mundialmente somos assegurados em relação aos direitos humanos. Tortura é uma prática cruel, é uma prática abusiva, condenável em qualquer país do mundo. Estamos falando dentro desse prisma jurídico-legal uma mesma linguagem. Fica aqui hoje o meu recado. Essas imagens são imagens minhas, dos meus filhos. E fica um abraço a todos vocês. E peço a vocês uma participação na próxima sexta-feira. Vocês contatem com a TV Privacidade para poder estar participando do bate-papo com Nali. Eu estarei ali com o Natanael, da TV Privacidade, falando sobre essas questões e muitas outras. E procurem ler os blogs e se informar, não é? Porque nós hoje não sabemos, digamos assim, que somos vítimas, mas podemos nos tornar vítimas amanhã ou depois, não é? É sempre bom conhecer o que acontece em torno de nós. Estou falando de Ipameri, Goiás, Brasil. Deixo a vocês um abraço, fiquem com Deus. Meu nome é Nalide Araújo Leite, sou ativista de várias causas, atualmente muito ativista nessa questão e também sou vítima. Não sei qual o critério que levou essas pessoas a me selecionar, mas seja qual for, eu combato totalmente com conhecimento pleno de causa, certo? Porque realmente todas as práticas constituem torturas. Um abraço, fiquem com Deus, boa noite.